Boa noite. Que bom é ter você aqui mais uma vez conosco. Nós, quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus e temos um verdadeiro nascimento, nós já nascemos como verdadeiros pregadores, como verdadeiros evangelistas. E nós, nessa noite aqui, queremos lembrar isso mais uma vez para vocês, através do nosso louvor, que a nossa missão é levar a mensagem do Evangelho para o mundo, para que outras pessoas conheçam esse amoroso e bondoso Jesus. Vamos louvar conosco? Mensagem ao mundo. Boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco, saber que de todas as conexões, de todos os lugares que você poderia estar, você escolheu estar aqui no Viva Life. Estamos começando uma série hoje, O Planeta Infectado, Confinados. A ideia é nós pensarmos um pouquinho o que tem se passado no mundo em que vivemos. Claro que eu não estou falando apenas da pandemia causada pelo novo coronavírus. O assunto aqui, ele é mais antigo, ele é mais abrangente, tem que ver com coisas muito mais importantes. Nós não estamos diminuindo esse período inédito que nós estamos vivendo. E por falar nesse período inédito, eu andei dando uma olhadinha nos desdobramentos por conta de tudo que está acontecendo. E é interessante notar algumas coisas. Por exemplo, notícias boas e notícias ruins. Uma notícia boa é que alguns, ao fazerem uma pesquisa, perceberam, uma pesquisa séria, publicada pela Nature, uma revista científica norte-americana, e eles chegaram à conclusão de que a Terra vibra menos por conta, claro, da movimentação aí, do trânsito que diminuiu, o povo está em casa, e por conta de tudo isso, dessa circunstância, a Terra está vibrando menos. Uma outra notícia boa, diminuiu os índices de poluição. Lá em Veneza, na Itália, os canais dessa cidade romântica, eles estão muito mais cristalinos, porque não há fluxo de turismo. Tudo isso tem que ver com esse período que nós estamos vivendo. Uma notícia que não é tão boa, e quem sabe você deve também ter ouvido aí em algum lugar, é que lá na China, no epicentro de tudo isso, quando baixou a poeira, houve um índice muito alto de divórcio. As pessoas tiveram que conviver agora por conta dessa circunstância e descobriram problemas de relacionamento que antes estavam debaixo do tapete. Uma outra notícia, essa boa, para que você entenda aquilo que nós vamos falar ao longo dessa série especial.
houve uma invasão de insetos. Aqui em Salvador, por exemplo, lá na minha casa, entrou vespa, abelhas, cigarra. Em uma das noites, no finalzinho do dia, início da noite, foi uma grande aventura para o meu pequeno filho, porque uma cigarra entrou e nós saímos atrás dela para poder pegá-la e colocar para fora sem machucá-la. Há uma razão para tudo isso, e a ciência diz que isso é um fator assim, que a natureza está reagindo à baixa luminosidade. Os insetos, eles se sentem atraídos à luz. O nome disso é fototropismo, essa atração que o inseto tem em relação à luz. E com a baixa da luminosidade pública, os carros circulando menos, bares, restaurantes fechados, esses insetinhos estão procurando aí um novo caminho, uma nova rota e encontraram as luzes da nossa casa. Interessante, porque quando nós pensamos na vida espiritual, tem que ser assim também. Nós precisamos entender que temos uma dependência de algo maior. Temos uma necessidade de adorar. E eu quero convidar você para que ao longo desses próximos domingos você continue conectado, para que ao estudar a Bíblia você entenda o que estamos vivendo e não tem que ver só com isso, mas com esse problema mais antigo, você entenda a sua necessidade de Cristo e possa se aproximar dele. O tema de hoje vai falar do vírus, o vírus que infectou a Terra. E você deve ter, quando saiu aí a pandemia do novo coronavírus, deve ter pesquisado e chegou à conclusão de que esse coronavírus, esse problema todo, embora nessa dimensão é inédito agora e nunca vivemos, mas isso já é antigo. Alguns dizem que lá no início do século XIX apareceu o primeiro caso de coronavírus. De lá até cá começou a mudar muita coisa e chegou no estágio que nós estamos. Mas a ideia de hoje, falando de um vírus que infectou o planeta Terra, que causou e tem causado muito dano, não tem que ver necessariamente aí com a Covid-19, a doença ou o coronavírus. Tem que ver com algo que tem tocado cada ser humano já faz muito tempo e que nós precisamos estar atentos. E para isso, eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro muito especial, porque do primeiro capítulo até o capítulo 5, nós vemos Mateus falando sobre a pessoa do rei. Então fala do nascimento de Jesus, dos seus primeiros anos, isso é muito especial. Mas do capítulo 5 até o capítulo 8, você vê então Jesus saindo ali de onde estava, subindo ao monte para poder ensinar ao seu grupo mais de perto, os discípulos. E aí nós temos uma grande ênfase nos princípios do reino. Capítulo 1 ao capítulo 5, a pessoa do rei. Do capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos os princípios do reino. E o capítulo 8 inaugura aqui uma sessão muito especial. E é começando essa sessão que nós vamos extrair uma lição importantíssima para a nossa vida espiritual e prática, para o nosso dia a dia, para entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. No capítulo 8, Jesus ele desce, é o que começa dizendo o verso 1. Acompanhe comigo, diz assim na minha versão. Ora, descendo ele, Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu amo demais esse pedacinho aqui da Bíblia. Porque toda vez que eu estudo, e essa não é a primeira vez, eu consigo me achar aqui nessa história. Quando eu penso no vírus que tem infectado esse mundo, nessa problemática crônica que cada ser humano tem enfrentado já faz muito tempo, eu me lembro dessa história e quando a leio eu consigo me encontrar aqui. Eu estou aqui orando para que você se encontre aqui. Eu estou pedindo a Deus para que você possa se achar nessas palavras, para que aquilo que Deus tem para falar ao seu coração fique bem nítido, você possa ouvir a voz dele. Essa é a história de um homem anônimo, leproso. Como eu disse a você, o capítulo 8 inaugura uma sessão onde Jesus desce do monte e ele vai lá para o vale e lá ele quer demonstrar na prática o poder do reino.
Lembra? Primeiros capítulos fala da pessoa do rei, os capítulos 5 a 8, os princípios do reino, e agora do capítulo 8 em diante vai falar do poder do rei. E Jesus então, ele sai do monte, vai para o vale, e na minha avaliação, e alguns comentaristas bíblicos gostam de dizer isso também, Jesus está querendo quebrar um paradigma. Jesus está querendo dizer que o cristianismo, o evangelho, a boa notícia, aquilo que ele veio trazer, não tem que ver apenas com o campo teórico. Não tem que ver apenas com uma questão de conhecimento cognitivo. Tudo isso é muito importante, é fundamental, mas precisa tocar cada aspecto da nossa vida prática. É por isso que ele desce lá do monte e ele vai para se encontrar com aqueles que estão precisando desta boa notícia. Eu acredito, do fundo do meu coração, que o mesmo está acontecendo hoje, aqui nesta noite. Jesus, ele quer que entendamos que racionalizar é importante, que o conhecimento cognitivo é importante, mas ele quer que você entenda que tudo isso tem um fim, um propósito, um objetivo muito claro e bem definido. Ele quer tocar cada aspecto da nossa vida. E lá ele desce. O cristianismo não pode ser vivido apenas nessa dimensão teórica, cognitiva, mas tem que tocar a nossa vida. E lá está Jesus descendo. E com ele uma multidão. Ele subiu para falar aos discípulos. Mas agora quando ele desce, ele é acompanhado por uma multidão. Se você prestar atenção, verá que quase sempre as multidões seguiam a Jesus. E em algumas ocasiões o próprio Jesus revelou a motivação do coração delas. Em uma vez, por exemplo, eu me lembro claramente que Jesus disse, olha, vocês estão me seguindo pela motivação errada. Ficaram aí anestesiados com o fato de eu poder multiplicar os pães e os peixes. Estão pensando apenas na resolução dos problemas momentâneos. É claro que Deus está preocupado com a nossa vida aqui, mas não é só isso, é muito mais, é muito mais. As multidões estão seguindo a Jesus. Eu queria fazer aqui uma ilustração, não é uma alegoria, mas é para pensarmos. Quem sabe você e eu estejamos também diante de uma multidão que está servindo de empecilho. Como assim? Lembre-se, por exemplo, da história de Zaqueu. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, fica claro que Zaqueu não podia ver Jesus. E alguns, às vezes, são enérgicos em dizer, era porque Zaqueu era pequeno. Mas havia outros pequenos ali que também viam a Jesus. Mas por que Zaqueu não viu Jesus? Diz que a multidão atrapalhava Zaqueu de ver Jesus. Aqui, este homem precisa ter um encontro especial com Jesus. Mas ele está impedido por conta da multidão, que é um obstáculo. Lembre-se da condição dele, ele era leproso, embora não saibamos o seu nome, nós sabemos a sua condição. E aí eu queria te fazer uma pergunta, para que você pudesse refletir um pouco comigo. Eu não estou aqui em um patamar elevado, diferente de você. Quando nós pensamos no vírus que tem infectado o mundo, eu tenho que te dizer que nós não estamos livres deste vírus. Isso não é peculiaridade de um grupo específico, de alguém que mora num determinado lugar. Esse vírus, a gente não consegue mantê-lo afastado quando nós limpamos a mão com o álcool, usamos a máscara. Não é tão simples assim, a coisa é séria. E talvez eu e você que estamos vivendo nesse contexto, estejamos aí enfrentando uma dificuldade. Reconhecemos a nossa necessidade de Jesus de ir para a luz, como aqueles pequenos insetos que eu falei, como desdobramento de tudo isso que a gente está vivendo, mas estejamos vivendo uma situação onde algumas multidões estão nos atrapalhando de se encontrar com Jesus. Eu não sei o que tem sido uma dificuldade para você viver uma relação mais profunda e significativa com Cristo. Mas eu queria que você pensasse. Eu não conheço você, talvez já te vi em algum lugar, talvez você conhece o meu nome, talvez você já me viu em algum lugar, mas nós não nos conhecemos. A minha mãe me conhece bem. A minha esposa, que já está comigo há 14 anos, ela me conhece muito bem. Ela, inclusive, sabe quando eu chego em casa e alguma coisa está errada. Eu já cansei de chegar em casa e colocar o pé e ela olhar para mim e dizer assim, o que aconteceu? Devido aos anos, à medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo essa cumplicidade. Eu não te conheço nesse nível, mas eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Nesse ponto, nós estamos no mesmo nível. E talvez haja alguma coisa que esteja impedindo você de viver uma relação mais plena com Jesus e com aquilo que Ele tem sonhado para a sua vida. Quem sabe tem algum jovem aqui, e nós estamos aí no Julho Jovem,
tantas ações do Caleb na web, pensando em envolver a juventude para salvar do pecado e guiar no serviço, mas talvez esteja falando para um jovem que esteja frustrado, porque idealizou uma carreira profissional, colocou recurso e tempo nisso, e parece que de alguma forma isso não aconteceu a atingir as suas expectativas. E por isso ele olha para Jesus e tem dificuldades de entender que Deus tem o melhor para a vida dele. Talvez eu esteja falando para algum casal que nas quatro paredes sabe o drama que está vivendo. O chão fugiu, parece que estão vivendo uma tempestade. O chão fugiu dos seus pés, melhor, parece que estão vivendo uma grande tempestade, ninguém sabe, só vocês. E isso parece que está impedindo vocês de se aproximar de Jesus e viver uma relação mais profunda e significativa com Ele. Aqui está Jesus, que é o grande protagonista dessa história, o homem que é o leproso, que é o coadjuvante, aquele que vai nos ajudar a entender o que é que Cristo quer fazer conosco quando o assunto é esse vírus que tem infectado a terra. Aqui está os dois, mas há uma multidão entre eles. Eu não sei se você lembra o que era ser leproso nos dias de Jesus. Não era nada fácil. Uma pessoa com lepra, ela era estigmatizada, não só do ponto de vista da saúde física, o corpo ali se deteriorando, não era só isso, embora já fosse muito. Havia um estigma espiritual. Por exemplo, para que você entendesse, as pessoas quando viam um leproso, eles gostavam de dizer assim, eles diziam quase sempre assim, ele recebeu o flagelo de Deus, o dedo de Deus. Eles pensavam, esse homem, ele cometeu um pecado muito grave, ou a sua família cometeu um pecado muito grave, e por isso Deus está o castigando. Era assim que as pessoas viam o leproso. Então tinha um estigma físico, tinha um estigma espiritual, social, porque não importa quem você fosse, o seu tamanho, aonde você morasse, qual carro dirigisse, se você fosse diagnosticado com uma lepra, você perderia todo esse convívio com a família, com os amigos, e era colocado para fora da cidade, atrás dos muros. E as leis diziam, Levíticos, por exemplo, Levíticos 13, fala sobre a lei acerca do leproso. E lá diz que se alguém se aproximasse indevidamente, era obrigação do leproso gritar, imundo, imundo. E se não fizesse isso, ele certamente seria apedrejado e morreria. O que para alguns seria um grande alívio. Porque imagine como que viviam esses homens e mulheres sem ser tocado, abraçado, privados do convívio, longe da família, isolados e sem esperança. Não sei se você lembra, mas eu queria refrescar a sua memória. O último leproso que foi curado foi Naamã. Lembra? Há centenas de anos atrás. Então, quando uma pessoa era acometida por essa doença, ele não tinha muita esperança de cura. Imagina que situação. Mas contrariando o que as pessoas diziam, que se um leproso se aproximasse de alguém, ele morreria, de alguma forma, de algum jeito, este homem nutre no coração a ideia de que se ele se aproximasse de Jesus, ele viveria. Quem sabe ele ouviu Jesus falar em algum momento e o vento trouxe as palavras de Jesus que quando atingiu o seu ouvido e o seu coração se aqueceu, encheu de esperança. Ele começou a olhar para uma luzinha no fim do túnel e perceber que havia oportunidade de recomeçar. Não era fácil, era muito difícil ser leproso nesses dias. Além da multidão que agora impedia ele de se aproximar de Jesus. E mesmo com o coração cheio de esperança, esse homem deve ter pensado, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me aproximar de Jesus e receber dele aquilo que de fato eu preciso? Estamos falando do vírus que infectou o planeta Terra. Estamos confinados. Sabe, a Bíblia faz uma comparação perfeita entre a lepra e o pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e precisamos da intervenção divina. Quando o profeta Isaías vai começar o seu livro, e você pode ver isso lá no capítulo 1, verso 4, 5 e 6, falando do pecado de Judá, ele compara a lepra com o pecado. O pecado, semelhantemente à lepra, esse vírus, ele nos afasta da fonte da vida, nos isola, nos coloca distante daquilo que de fato nós precisamos, embaralha o nosso senso de direção, nos confunde e às vezes nós não sabemos distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. O profeta Isaías faz uma comparação entre o pecado e a lepra.
E talvez você esteja pensando assim, mas eu tenho lutado e já mudei tantos comportamentos. Mas quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, fica claro que pecado não tem que ver apenas com aquilo que eu faço. E que vida cristã não tem que ver apenas com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu não posso me considerar um cristão ou não cristão, um seguidor de Jesus ou não, simplesmente colocando uma lista na porta da geladeira com uma série daquilo que eu devo fazer ou não devo fazer e ticando. Bom, hoje eu dei bom dia, hoje eu ajudei alguém, hoje no farol alguém parou com uma placa dizendo eu estou com fome e eu compartilhei um pouco dos meus recursos. Bom, eu tenho feito isso e isso, eu fui à igreja hoje, eu participei da minha CL, enfim, eu aceitei um convite de alguém para estar envolvido em algum movimento de ação solidária, pronto, eu sou cristão. Não é isso. É muito mais do que isso. Então, pecado não tem que ver apenas com aquilo que eu faço. Lembre o que Jesus disse. Ele falou, olha, os antigos disseram que vocês não devem adulterar. Mas eu estou dizendo o seguinte, que se você olhar e pensar diferente para alguma pessoa com uma conotação sexual, bom, você está cometendo o adultério. Jesus então tira o pecado do campo daquilo que eu faço e coloca no campo daquilo que eu penso também. E Davi diz que em pecado ele nasceu. Será que Davi foi fruto de um pecado que a sua mãe cometeu? Bom, o meu filho Luiz, quando ele nasceu, há 3 anos atrás, lá no próprio hospital a gente recebeu a certidão de nascimento. Tinha lá um escrivão e ele preparou a certidão de nascimento do Luiz. E bem no finalzinho ali da nossa conversa, eu todo feliz com a certidão de nascimento do meu filho na mão, ele disse, pai, esses números aí embaixo é o CPF do Luiz. Eu fiquei pensando, CPF? Eu me lembro que na minha época, para ter o CPF era um protocolo. A gente tinha que preparar um calhamaço de documento, ir com a mãe, marcar a hora, pagar uma fortuna. Não era um negócio tão simples assim. Eu estou exagerando, é claro. Mas o Luiz já saiu de lá com a certidão de nascimento e com o número de CPF. Davi está dizendo que quando nós nascemos, assim como Luiz nasceu e ganhou seu número de CPF, ao nascermos nesse mundo, nos tornamos pecadores. Somos infectados por esse vírus que tem causado tanto dano à humanidade. Então, pecado não tem que ver com o que eu faço, com o que eu penso, pecado tem que ver com quem eu sou, com a minha condição. Então, a lepra, ela é uma comparação perfeita com este vírus que tem infectado cada um dos mais de 7 bilhões de seres humanos que vivem nesta terra. E diferente dessa crise que estamos vivendo de saúde pública, nós não nos protegemos colocando uma máscara, nem colocando uma luva, nem mantendo o distanciamento social. Não é tão simples assim. A gente precisa do toque de alguém que pode conferir cura. Este homem viu em Jesus a solução para os seus problemas. E eu sinceramente não sei como anda a tua vida, mas eu sei que você, como eu, é um pecador. Nisso nós somos iguais, temos tamanhos diferentes, gostamos de comer comidas diferentes, mas aqui eu e você somos iguais. Talvez você, todos os lugares que poderia estar, de todas as lives que você poderia participar, enfim, poderia estar conectado a qualquer coisa e você veio e se conectou aqui. Não é acaso, com toda certeza, é porque pulsava em seu coração o desejo de se encontrar com alguém que pudesse conferir cura a você. Você venceu o obstáculo imposto pela multidão, e às vezes a multidão somos nós mesmos. E sabe, você está aqui. Isso é valioso demais. Não dá para desperdiçar este momento. Deus está falando ao seu coração, através daquilo que está escrito nessa carta de amor dele para você. E você precisa tomar uma decisão. Estando perto de Jesus, você precisa reconhecer que ele pode. Foi isso que o leproso fez. Chegou, adorou, venceu a barreira da multidão, daquilo que impedia, daquilo que amarrava. E ele, perto de Jesus, agora disse, eu sei que o Senhor pode. Eu queria fazer um convite para você. Eu não sei quais as lutas, dificuldades, dramas, o que você tem vivido, como anda a tua ansiedade em relação a tudo isso. Mas por que você não reconhece que Jesus pode? Sabe, vindo para cá, eu estava pensando que estamos vivendo na era da impotência. Tem-se ouvido falar de tantas coisas, de tantas soluções para os problemas que vivemos, que temos vivido.
tanto aqueles de âmbito mais coletivo quanto pessoal. As pessoas têm procurado encontrar uma solução, mas parece que somos impotentes em relação a tudo isso. O convite para você agora é: reconheça que Jesus pode. Ele pode. O leproso tinha essa certeza: Jesus pode. Mas ele tinha uma grande dúvida, e talvez possa ser a sua dúvida nesta noite. A dúvida é: eu sei que Jesus pode, mas eu não sei se Ele quer, eu não sei se está na pauta dEle, eu não sei se Ele está interessado em mim, eu não sei se Ele vai usar o poder que Ele tem, eu não sei se tudo isso que as pessoas falam acerca dEle é verdade. Eu tenho vivido uma vida religiosa, mas eu não tenho experimentado essa relação com Jesus, onde ficou claro que Ele tem um interesse pessoal em mim, que Ele não olha para a nossa comunidade e enxerga números, mas que Ele se preocupa comigo como pessoa. Que Ele enxerga o íntimo do meu coração. Eu sei que Ele pode, isso é inquestionável. Olha o que Ele tem feito na vida das outras pessoas. Eu só não sei se Ele quer fazer isso na minha vida. Essa era a grande dúvida do leproso. E talvez essa seja a sua dúvida também. Jesus pode. Isso é inquestionável, mas Ele quer. E eu ouço às vezes algumas teorias de que nós somos um relógio que foi dado à corda e estamos à nossa própria sorte, de que Deus está de braços cruzados, olhando apenas aquilo que está acontecendo aqui, sem o desejo de interferir, sem o desejo de alcançar, de tocar. Mas quando nós estudamos a Bíblia, fica claro que isso não é verdade. Quando estudamos essa história, Jesus descendo e colocando em prática o seu poder, fica evidente que a Bíblia fala de um Deus que está preocupado com você. Está preocupado com essa infecção que tem acometido todos nós, com os problemas que isso tem trazido a cada um de nós, em cada aspecto da nossa vida. Deus não está de braços cruzados. Tire essa ideia absurda da sua cabeça. Se você chegou aqui temeroso: eu vou lá, eu até sei que Deus pode, mas há tanto tempo Ele não tem falado comigo, eu estou em dúvida se Ele quer. Deixa eu dizer algo para você de forma muito clara. Olha aqui nos meus olhos. Ele quer. Foi o que Ele disse para o leproso. E é o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Escute Ele falar. Eu disse para você que quando eu leio essa história eu me encontro aqui. Porque esse leproso anônimo, ele me representa. #me representa. Sou eu, um pecador, que não foram poucas as vezes escolhi andar diferente daquilo que Ele idealizou para mim. E que me aproximo sabendo: Ele pode, será que Ele quer? E todas as vezes que eu estudo essa história, eu ouço Jesus falar ao meu ouvido: não se engane, eu quero. É o que Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero, fica limpo. E Jesus faz aquilo que ninguém faria. Uma obra judaica, ela diz que os rabinos, e fala isso em tom positivo, quando eles viam os leprosos, alguns se escondiam dos leprosos, outros tacavam pedra nos leprosos, mas Jesus faz diferente deles, de tudo isso. Jesus toca o intocável. Jesus estende a mão, toca este homem e imediatamente ele fica limpo. Manda ele oferecer a oferta, que está lá em Levíticos capítulo 13, que foi orientada a Moisés para que ficasse claro que ele estava de fato limpo e pudesse ser reintegrado à sociedade. O que Jesus quer fazer comigo e com você hoje, nesta noite, não é diferente. Ele quer tocar a minha e a sua vida. Ele sabe qual é o aspecto da sua vida que precisa ser tocado nesta noite. Ele sabe o que você precisa. Diferente daquela lista que queremos, Ele sabe o que você precisa. Eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu queria convidar você para que vencesse a barreira das multidões. Eu não sei o que lhe impede, mas vá furando o bloqueio, vá usando toda a energia que você tem, por mais fraco que você esteja se sentindo, se aproxime de Jesus neste momento. Deixe Ele olhar para você, olhe para Ele. Reconheça que Ele pode todas as coisas. Coloque o que está lhe incomodando, as suas lutas, dificuldades, qualquer problema, de qualquer ordem, especialmente o espiritual. Se você tem se sentido culpado, não aceito, se há algum problema de ordem espiritual que você tem arrastado aí já há algum tempo, coloca nas mãos de Jesus e diz assim: ó, eu estou aqui, chega. Eu estou cansado de lutar, cansado de tentar
montar estratégias para ir numa direção oposta à que eu tenho ido, e me canso, e me frustro, e caio de novo, mas eu estou aqui, estou dizendo, chega Senhor, está aqui nas suas mãos, eu sei que o Senhor pode, agora eu quero ouvir do Senhor, será que o Senhor quer? Jesus está dizendo para você nesta noite, eu quero. Ele está tocando, sinta o toque dele especial na sua vida. Sinta Ele tocar os seus relacionamentos, sinta Ele tocar as suas emoções, sinta Ele tocar a sua vida financeira. Não se engane, Ele está preocupado com quem nós somos e com cada aspecto da nossa vida. É verdade que um vírus infectou a terra e esse vírus é o pecado. Mas é verdade também que o Senhor está aqui hoje e Ele quer dar o toque que pode nos curar. Eu quero concluir a mensagem desta noite contando para vocês uma pequena historinha. Eu estudei em São Paulo, lá no NASP. Essa história eu tenho trazido comigo, é muito importante para mim. Lá tem uma alameda que subia até chegarmos ao prédio da faculdade de teologia e era laranjas de um lado e laranjas de outro lado. Não foram poucas as vezes que nós descendo ali a alameda, demos uma escorregada, entramos dentro dos laranjais e saímos com a mochila um pouquinho mais pesada. Agora eu posso falar, posso confessar, já fui perdoado, já não me sinto mais culpado. Então, laranjas de todos os lados. Daquela região produz muita laranja, suco. Só que lá no terceiro ano de teologia eu descobri que não eram pés de laranjas, embora produzissem laranjas, não eram laranjeiras. Eram pés de limão. Alguém plantou os pés de limões porque eles são mais fáceis de cuidar em termos de alguma pandemia, de vírus, de algum problema, mais barato. E depois quando eles cresciam, podavam, enxertavam ali um galinho de laranja e aqueles pés de limões, tronco de limão, limoeiro, mas os galhos eram de laranja e produziam laranjas. Deus fez você uma laranjeira doce. E aí um dia fomos infectados. É por isso que você vê muita gente boa, muita gente bacana, de vez em quando produzindo um ou outro limão azedo. Porque foi enxertado, nós fomos contaminados por esse vírus que tem contaminado toda a terra. Mas nesta noite o Senhor está desejoso de pegar em suas mãos a tesoura e arrancar os galhos desse limoeiro, para que você volte a produzir laranjas doces em cada aspecto da sua vida. Ele pode e Ele quer. Eu queria te fazer um convite, o convite é para que você abra o seu coração nesse momento, para que você diga, Senhor Jesus, eu estou aqui, toca a minha vida, toca o meu casamento, ninguém sabe, mas eu queria que o Senhor tocasse. O Senhor sabe que a minha vida financeira está uma bagunça. Esse período agora complicou as coisas ainda mais. Eu não tenho conseguido dormir, eu tenho me mutilado, as crises de ansiedade têm aumentado. Eu preciso, Senhor, do seu toque, então me toca. Faça esse convite, saia daqui curado, limpo, para viver uma semana diferente, um dia diferente, com a convicção, com a segurança de que Ele estará ao seu lado, fazendo por você aquilo que só Ele pode fazer. Ao te tocar, Ele dará a você a cura, contrai a doença. Foi isso que Ele fez, morrendo no meu e no seu lugar, para que você pudesse viver uma vida significativa aqui. Nós teremos agora nesse momento uma mensagem de louvor especial. Eu queria que você refletisse, tomasse a sua decisão e logo depois nós vamos orar ao Senhor, entregando a sua decisão nas mãos dEle. Mas vamos orar agradecidos também, porque sairemos daqui para viver uma semana onde seremos em Jesus mais que vencedores. Ouça essa mensagem de louvor especial. Ansioso pela vida, com o que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará
o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão, nem sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, Muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, muito mais de você, muito mais de você Que música especial. Ela falou ao meu e ao seu coração e certamente lhe empurrou ainda mais para perto de Jesus. E é de lá que você não pode sair nunca mais, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Sinta Ele tocando cada aspecto e saia para viver uma vida diferente. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nossa gratidão por essa noite tão especial. Sentimos a Tua presença aqui conosco. O Senhor falou ao nosso coração. Reconhecemos a nossa condição de pecador, mas Te louvamos porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado pelo Teu toque restaurador. Vidas foram restauradas essa noite. Estão saindo daqui para viver uma semana diferente, uma semana onde em Ti eles serão mais que vencedores. Dá a eles essa convicção. É a oração que nós fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém.